Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Hoje a gente está aqui para as nossas primeiras impressões sobre o jogo, destaques positivos. Vamos começar com destaques da belíssima transmissão, mais uma semana da KDKA. Oh, meu Deus. Sou completamente apaixonado pela dupla Rob Pompeani e Charlie Batch. Pompeani, Charlie Batch, Missy Matthews, é sempre um espetáculo. A entrada de Missy Matthews na lojinha nova dos Steelers antes do jogo, cara, coisa de outro mundo, bicho. Richie Watt, o repórter dentro de campo também, o áudio vazando a todo momento no Game Pass, uma maravilha. Não tem coisa melhor. Alguém dando play nos comerciais com a tela preta e aí não aparece nada e tem que pausar, voltar e dar play de novo. Mano, tá fantástico esse grande momento da KDKA. É o tipo de coisa que a gente, pelo menos pra ver jogo dos Steelers, fica esperando todo ano na pré-temporada. É pra ver esse tipo de transmissão, é pra ver os jovens da Turma do Terrão. Então, muita coisa. A gente fica aguardando basicamente um ano inteiro pra ver uma semana, duas no máximo. É uma pena que não tenha mais transmissão de Pittsburgh pra todos os jogos da pré-temporada. Foi o único, né? Na verdade, semana que vem, contra o Panthers, já vai ser a Carolina. Transmissão do adversário. Uma pena. Tudo bem, vamos lá. Uma pena, vamos lá. Então, Ricardo, vamos para destaques do jogo, além da belíssima lua que tá fazendo em Recife e em Pittsburgh também. O que é que você viu de positivo pra gente começar a trocar essa bola aqui? O ataque titular começou o jogo muito bem. Teve excepcionais campanhas ao longo da primeira, mas as demais a gente conseguiu pontuar e caminhar muito bem, todo mundo muito bem envolvido, Najee Harris tendo sua participação, Big Ben tendo ótima participação, Deontay Johnson aparecendo, Juju aparecendo, em situação de terceira descida, sendo aquele wide receiver, como o próprio Charlie Batch disse durante o jogo, ele recebedor de confiança e de posse mesmo, para poder ganhar aquelas jardas após o contato, quando você precisa de poucas. Juju apareceu exatamente assim. Pat Freiermuth, maravilhoso na red zone, muito seguro, extremamente seguro. E o Alex Kozora, do Steelers e Povo, até tinha feito um destaque, um número absurdo mesmo, que ele trouxe sobre como Pat Freiermuth foi o jogador com menos drops desde que ele começou a registrar essas informações em training camp. Sim, menor percentual de drop. E já era um jogador seguro em Penn State, que a gente já esperava que ele fosse utilizado na Red Zone. Foi utilizado 2 vezes na Red Zone, quase a terceira com o Mason Rudolph. Foi cotado até, foi dito na transmissão como o senhor eu não dropo nunca, né? Eu não dropo nada. Quando você tem uma transmissão local, os caras que estão o tempo inteiro vendo você ali, dando esse tipo de comentário, é fantástico. E ele se desenvolveu muito próximo de Pittsburgh, né? Penn State ali do lado, basicamente. O pessoal local conhece muito bem. Vai até ver aqui, pra saber, não sei nem se o Peter de Pittsburgh, não sei se ele é da Pensilvânia. Massachusetts. Newburyport, Massachusetts. Sabia que você teria essa informação muito fácil, Danilo. Obrigado. E eu queria dar um grande destaque para esse novo ataque dos Steelers, podemos dizer. A primeira impressão que fica para o Matt Canada é mais do que positiva, pelas jogadas que foram bem desenhadas. O ataque conseguiu executar, o ataque titular, conseguiu executá-las muito bem. Teve aquele lance, aquele passe para o Anthony McFarland, que o Derek Watt saiu na frente bloqueando. Aquilo foi algo espetacular, sim, algo incrível. Uma jogada que foi play action, Najee Harris participou do play action, conseguiu sair em rota, receber a bola e ainda ter uma mega jogada. Muito boa. Exato. Matt Canada já dando sua cara, como a gente já esperava, muito bem. Big Ben naquele início de jogo teve uma... vou só ler aqui, transmitindo agora. O Big Ben teve um momento antigo dele, né? Como o pessoal gosta de falar, aquele vintage momento do Big Ben.
se livrando muito bem da pressão, toda a pressão que existia em cima dele, fez um passe maravilhoso para Eric Ebron, que como sempre dopou o passe, né? Paciência, Eric Ebron, por conta disso, entra nos destaques negativos do jogo de hoje. Curiosamente, depois que Mason Rudolph entrou, Eric Ebron saiu muito bem. Parou de dropar, parece que a bola chegou diferente, não sei o que aconteceu, mas foi trocar e ele se comportou muito melhor. O que não adianta de nada. Me permita-me discordar, Danilo. Por favor, te corte à vontade. É a água batendo na bunda. Só isso mesmo, eu diria aquele ditado. Só isso mesmo. Inevitavelmente, quando você vê a defesa também era pior, né? Inevitavelmente, quando você vê o Pat Fremont, um talent rookie que está na sua frente fazendo o que fez hoje, se você é teoricamente o titular da posição, você se preocupa. É isso. Então o Pat Fremont foi muito bem, Eric Ebron foi muito mal, o que levanta muitas sobrancelhas, abre muitos olhos aí para a comissão técnica, ou deveria pelo menos. Nem a lei do ex ajudou Eric Ebron nessa história. Afinal, Eric Ebron, um draftado de Detroit Lions. Detroit. A gente precisa dar destaque também para, já na turma mais embaixo, Matthew Sexton entrou muito bem, mais um retorno para dar uma incendiada no time. Não incendiou o time, mas o retorno conta muitos pontos para ele. Alguns tumbling points muitíssimo bem aplicados para Arthur Maulet, fazendo bons tackles de special teams. Trey Norwood também, você citou claramente que ele aprendeu o lance contra o Eagles, né? E agora teve uns 2 tackles que ele não errou. Até no jogo passado, a gente, no pós-jogo, ou foi na quinta, durante a live, eu não me recordo agora, a gente comentou sobre o Trey Norwood não ser de fato aquele safety que consegue contar, tem dificuldade de tackle e tudo mais. Eu quero muito mais de cobertura mesmo. Porém, hoje apareceu 2 vezes em bons tackles, um no special team e um dentro de campo. Então, de fato, aprendeu. Extremamente importante. Para mim, um jogador que já tá lock ali no nosso final. Muito bom ver um cara de 7ª rodada feito ele conseguindo ter esse espaço. Vai ser o backup do Minkah ao longo da temporada. Pois é, Minkah basicamente não apareceu, mas também não precisava. James Pierre foi bem acionado em formações com ele no outside, não como nickel, como é a grande expectativa por aí, invertendo ali com o Ken Sutton. Joe Hayden também se posicionando outside, mas sem grande participação. Ou foi ele que teve uma jogada que era para ter sido interceptada e acabou não? No início do jogo, o Joe Hayden desviou um passo, podemos dizer assim. Joe Hayden desviou. Ou seja, James Pierre ganha mais pontos aí nessa corrida para ser o cornerback número 3 e o resto não avança. Até Justin Lane e Shakur Brown. Shakur Brown teve destaque negativo perto do fim do jogo, né? Muito. E aí eu quero dar um destaque aqui com relação a esse ponto do James Pierre. Para mim, ele teve todo o hype ao longo de todo off-season, o training camp, ele estava muito bem, tudo mais. Ainda em campo a gente não chegou a ver necessariamente isso nesses 3 jogos de pré-temporada, mas ele eventualmente vai acabar começando como titular, muito por talvez demérito, podemos dizer, da posição de nickel corner. Eu acredito que o Ken Sutton vai ficar naquela posição, e aí o Hayden e o Pierre começando por fora. O Antoine Brooks perdeu os 2 últimos jogos por lesão contra o Eagles e hoje, infelizmente, porque apareceu muito bem contra a equipe da Dallas Cowboys, tinha grande chance de começar a temporada como titular, e aí vamos ver como é que vai estar o status dele para a partida contra o Panthers. Como é que ele vai estar. O Shakur Brown, como você falou, a gente tinha grande esperança, né, que o Shakur Brown pudesse aproveitar a oportunidade hoje, e o que poderia ter sido feito de negativo, o Shakur Brown fez. Muito mal mesmo. Cara, ele e tinha alguém ali pelo meio, já no final do jogo, eu acho que era Spillane, que o Lions começou a acionar um running back, Reynolds, eu acho, que ele sempre, na hora que chegava o contato, ele dava um giro, conseguia ganhar mais jardas. Chegava o contato, ele girava e conseguia mais jardas. E nessa ele foi ganhando sequência, e ninguém conseguindo parar, por dentro, por fora, ninguém parava, então foi sacanagem. Sim. Ali em cima. Essa galera do final aí do Oscar, porque se o começo do Steelers, o começo do elenco do Steelers estava tão melhor do que o do Lions, tão melhor do que o do Lions, a ponto de dominar completamente,
era pro final também estar na mesma proporção, né? Não era pro final do elenco tomar o vareio que tomou de Detroit, não, cara. A expectativa, com base nos 2 primeiros jogos, a turma do terrão defensivo entrou bem. Tiveram seus bons momentos. O Lafayette Pitts teve uma interceptação lá contra o Eagles. O Donovan Stinner, se não me engano, teve uma interceptação contra o Cowboys. Então apareceram bem. Hoje desmoronaram. A gente não viu o Buddy Johnson em campo, não sei porquê. Ali no meio da defesa, tinha mais do que espaço, mas aí a comissão técnica optou por seguir com o Spillane e Marcus Allen. Já veio o Marcus Allen acima do Ulysses Gilbert. O Ulysses Gilbert começou no time reserva de imediato e nem entrou em campo hoje, basicamente. Pois é. A gente deu muito destaque positivo no começo para o nosso time titular. Os jogadores de ataque, né? Vários apareceram. Sim. Vou jogar um biscoitinho aqui para defensores titulares, os 2 pass rushers, né? Alex Highsmith e Melvin Ingram apareceram muito bem. Aquela jogada de Melvin Ingram em cima de Alize Mack, botar um tight end para bloquear Melvin Ingram, você já tá errado. Em pré-temporada ainda mais. É capaz dele estraçalhar seu quarterback. E ele executou exatamente como se esperava. Foi arrastando o cara até o final, tirou o cara de lado, catou o quarterback, sec com toda tranquilidade. Incrível o Alex Highsmith e o Melvin Ingram. Melvin Ingram só no impulso, basicamente, no primeiro toque em cima dos jogadores, seja de linha ofensiva, seja tight end, já desmontava completamente o adversário. E o Highsmith com um bend maravilhoso, muito técnico, e ficou ainda mais forte nessa última off-season. Acho que a gente já pode falar com muita tranquilidade, de verdade mesmo, até porque talvez não fosse um patamar tão justo para ser comparado, que Alex Smith vai ter uma segunda temporada melhor do que Bud Dupree teve. Isso aqui eu já posso falar com tranquilidade. Bud Dupree foi explodir no 4º ano, quando ia ativar o ano de contrato dele, basicamente. Mas o Alex Highsmith chega para a segunda temporada dele, para mim, com a possibilidade de ter mais do que 10 sacks. Foi muito, muito bem mesmo. Defendendo contra o jogo terrestre, foi bem, nada passou ali do lado dele, venceu diversos duelos, diversos matchups para poder chegar em cima do quarterback, botar pressão, muito, muito satisfeito mesmo. E essa dupla aí, Alex Highsmith e Jay Watt, é algo para empolgar bastante. Pois é, eu até, pelo Fambonanet, né, mas como fala de Steelers, acabo representando o Black Yellow Brasil também, fiz umas participações falando de expectativas para a temporada dos Steelers, e aí é interessante ver como quem faz esse acompanhamento mais geral tá na expectativa de que Melvin Ingram vai ser o número 2, enquanto a gente tá claramente com Highsmith número 2, Ingram na rotação, né? Sim, muito. Sim. Muito, e ele continua jogo após jogo dando todas as demonstrações de que esse papel é dele, esse cargo é dele e não vai ter muita chance de tirar, não. O que é ótimo, porque se Melvin Ingram, a grande preocupação de todo mundo por aí era a questão de físico, era lesão, se você tá colocando o cara menos vezes em campo, você teoricamente vai ter o cara sempre descansado, com o físico mais em dia. Tá ótimo, cara, tá ótimo. Exato, tá bem. Vi que perguntaram aí sobre a OL, sobre a OL. Boa, como foi a OL na partida de hoje? Aqui o Batata. Grande abraço, Batata. Eu vejo... Eu fico um pouco confuso para falar a respeito da OL. Eu até tinha ficado um pouco confuso durante a semana, porque eu havia destacado como a OL saiu contra o jogo bloqueando por passe. Isso, de fato, senti que aconteceu hoje. Eu vi o Kendrick Green chegando no finalizando bloqueios. Na verdade, finalizar bloqueios é algo que o Adrian Klein gosta bastante, nosso técnico de linha ofensiva. A gente viu contra o Eagles, o Hassenauer, a gente viu hoje o Schultz fazendo isso, o Kendrick Green fazendo isso, de finalizar o passe. Eu ainda não sinto aquela firmeza toda. Eu queria rever o jogo, senti que chegou, teve pressão em cima do Big Ben, e tudo mais. Ainda quero ver novamente poder afirmar ou querer ter algum tipo de segurança. Pro jogo terrestre, a expectativa era boa, pra mim continua boa. O Kevin Dotson teve um pull maravilhoso no início do jogo, que abriu espaço pro Najee Harris. Só
Quando eu via alguma grande falha assim em OL, tipo, os caras se baterem e já ter os dois edges chegando pra pegar Najee Harris, por exemplo, eram quando ou Zach Gentry estava envolvido na jogada, fazendo alguma movimentação mais intensa, ou até Pat Frymouth. Eram momentos em que eram jogadores que não estavam tão acostumados ainda com esquema, com movimentação aí. Mas, em geral, os linha ofensiva mesmo, eu achei bem interessantes. Até Dan Moore, que tem entrado bem, ele continuou entrando bem nesse jogo, continuou dando uma boa sequência para os bloqueios. Perfeitamente. E aí, até por isso, os running backs têm aparecido bem, né? A gente já até comentou, jogou demais. Karen Ballage continua aparecendo e fazendo boas jogadas. McFarland continua aparecendo em boas jogadas. E aí prejudica para Ben Snell, né? Para Ben Snell e para Jalen Samuels, na verdade. Snell, por uma questão de que ele vai caindo no ranking. Se todo mundo à frente aparece mais, ele vai descendo. E Samuels é hoje o cara que tá claramente fora do elenco, né? O cara que entra só no final do jogo, que não é acionado entre os caras mais titulares, todo mundo na frente dele tá performando melhor, então é o grande candidato a corte hoje. Jalen Samuels já não tem uma grande disputa, de fato. O cara embalagem tá bem seguro, até como o amigo falou aqui hoje, tem participação no Special Team, e para essas pequenas jardas pode ocupar o papel do Ben Snell. O Ben Snell não tá jogando, não é por opção, é porque tá machucado. Tá perdendo tempo muito valioso mesmo. O Ballage tá aproveitando. E como a gente vai ter o Najee Harris tendo 85% dos toques na bola, se ficar saudável, o outro McFarland vai entrar em situações específicas, o Ballage vai entrar em situações específicas. O Mike fala demais para fazer aquele trabalho de velocidade mesmo. Não adianta a gente pedir pro Ballage correr entre os tackles. O McFarland correr entre os tackles, porque o McFarland não vai conseguir. Você bota ele no espaço, como o Matt Canada botou ele hoje, com o Derek Watt bloqueando na frente dele, aí sim a gente vai conseguir lá 7, 8 jardas em algum avanço que seja necessário. Aí sim pode dar certo. E o Ballage é aquele cara que vai conseguir as jardinhas necessárias. O Ballage é um cara alto, forte, que pode fazer muito bem esse papel, que era o que a gente esperava que o Ben Snell fosse fazer. O Ben Snell lesionado, então, realmente, se levanta o ponto de interrogação. Como é que vai ficar a situação dele? Bom, e o Jalen Samuels já joga de lado, não fica. Vai embora. Pois é. Os grandes momentos em que a gente tá esperando aí na pré-temporada, Panther. Hoje, Pressley Harvin, o terceiro, deu um punch massa, umas 50 e poucas jardas, ou pelo menos foi essa a impressão na hora do jogo. E Jordan Berry ficou só de holder, né? O Silas nem precisou acionar. Ainda bem. Ainda bem, os dois tinham treinado durante essa semana, tanto chutando punts quanto segurando a bola para field goals e tal, e só Harvin teve o seu punch. Inclusive... Muito bom. E, inclusive, destaque positivo para Chris Boswell, né? Porque, afinal... Seguro, 4 de 4. Já mandaram até a competição embora. Sam Slowman foi um dos cortados aí durante essa semana, tá? Tranquilaço. E passando confiança, passando tranquilidade pra gente, o que é a melhor coisa possível. Exato, tranquilíssimo. Deixa eu ver se da lista por aqui ainda surgem mais destaques negativos. O onside kick, né? Aquela patetada num sidekick, pelo amor de Deus. 70% daqueles jogadores que estavam em campo no momento não estarão empregados nas próximas semanas. Tranquilo. Um dos pilares ali daquela jogada foi quer dizer, ele não foi um dos pilares, foi um dos caras que apareceu no final, o tight end Marcus Ball. Ele se jogou em cima da bola e nem assim ele conseguiu ficar com ela, pô. O quarto tight end. Quarto, quinto tight end ali, foda. Mark Gilbert. O cara também estava ali envolvido e vai rodar, então... Eu vejo aqui o pessoal perguntando muito sobre a disputa de quarterbacks. Nosso amigo Diego Lunassi perguntou. Foi um assunto constantemente também aqui no... Enfim, é um assunto que sempre se levanta polêmica aqui. No início do jogo, o Mike Tomlin, na verdade, já havia falado que Mason Rudolph seria o quarterback 2, o Dwayne Haskins seria o QB3 e que muito provavelmente a gente não veria o Josh Dobbs em campo hoje, já sendo o quarterback 4. O Mason Rudolph, eu vejo que ele tá jogando bem nessa pré-temporada, mas também não tá mostrando nada de novo do que ele já mostrou antes.
A presença de pocket dele não melhorou, tá muito fraca, como sempre. O braço forte, que ele sempre teve, a gente sempre soube disso, melhorou também, podemos dizer, mas o pocket dele é horrível, péssimo mesmo. A gente vê uma diferença clara com relação a isso. Quando o Mason Rudolph tá em campo e quando tá em Dwayne Haskins em campo, quando tem o Big Ben em campo. Não que o Big Ben seja móvel, mas o Big Ben sempre teve essa boa noção de pocket, se livrar bem da pressão, como a gente viu no início do jogo. Dwayne Haskins saiu para correr em um determinado momento do pocket, conseguiu um first down, algo que provavelmente se fosse o Mason Rudolph não iria conseguir. Passe forçado, bola jogada fora, aceita o sec, qualquer coisa desse tipo. Exato, a gente não teria essa dimensão de jogo com ele. E a gente tem que ver o que o Steelers quer quando vai entrar um quarterback reserva. Ele é um cara que vai ficar soltando um passe longo, bom, em profundidade, seja o que Deus quiser, ou um Dwayne Haskins, manter o jogo de passe curto mesmo. Não sei. Parece que os Steelers preferem muito mais o estilo do Mason Rudolph do que o do Dwayne Haskins. Mas eu não ficaria nem um pouco surpreso se eventualmente o Haskins terminar como QB2, embora eu ache difícil que isso vá acontecer. O Steelers parece ter o mesmo backup imediato do Big Ben e o Dwayne Haskins como quarterback 3. Eu já o Dwayne Haskins hoje meio que já estava bem ligado com relação a isso. O fato do Dwayne Haskins não ter oportunidade nem treinando com o time titular. Hoje, bem longe disso, um time de apoio muito limitado. Não parece que o Steelers está muito disposto a dar esses snaps valiosos para o Dwayne Haskins com a turma mais lá de cima, não. Parece bem decidido deixá-lo ali mesmo com a turminha do terrão. Perfeitamente. Pô, Ricardo, você tem mais destaques sobre essa belíssima partida? Divertidíssima. Eu vou falar muito do Trey Norwood, bom que você já citou. Queria ter falado dele. O Matthew Sexton também. Assim que rouba olhares na pré-temporada. O L a gente já comentou, só nas anotações mesmo ao longo do jogo. O Miles Killebrew teve boa participação no Special Teams, fazendo quase o mesmo papel que o Jordan Dangerfield fazia. O Special Team dos Steelers, na verdade, no início do jogo, foi muito bem. O Arthur Mollett com o tackle, que inclusive saiu machucado e não voltou o Arthur Mollett. Ponto muito importante a ser destacado. Não sei exatamente o que foi a lesão e também não vi se Tony comentou a respeito disso. Mas o Special Team dos Steelers no início foi muito bem. O Ray McLeod conseguiu o retorno. O Ray McLeod saiu no slot no final do jogo também, fez bom trabalho, bloqueou também. Tudo isso acho que vale destacar com relação a ele. Fiquei um pouco surpreso de ver o volume de snaps do Zach Gentry já entre os titulares. A gente viu o Zach Gentry em alguns momentos treinando, atuando entre os titulares. Isso não é um bom sinal para o nosso querido Kevin Rader, né, que entrou mais no final do jogo mesmo. Não é bom sinal quando esse tipo de coisa obviamente acontece. Fiquei surpreso, mas sei que você queira xingar mais o Shaquille Brown por ter jogado fora a oportunidade da vida dele. Jogou fora a oportunidade da vida dele hoje, basicamente. O Lions estava numa situação de 2ª-30 e ele fez uma falta desnecessária, dropou a interceptação, a falta foi de 5 jardas e deu vida pro Lions naquela campanha. Ficou perdido, levou o baile de um tight end na marcação e você deu um avanço de 25 jardas. Teve outra falta, um contato ilegal, capacete, enfim, o que poderia ter feito de errado o Shaquille Brown hoje fez e era tudo que ele não precisava. Boa, é só destacar que na sua coletiva, Ben Roethlisberger deu grandes elogios para Pat Frymore, abre aspas para ele. Ele é um Steeler e me lembra de um outro tight end que a gente teve aqui antes. Já arrumou um novo melhor amigo. Ele tava doidinho para arrumar um novo melhor amigo depois que o Vince McDonald saiu, De Castro saiu, o Paulson não precisa nem falar. Aí ele olha para aquele vestiário só. Brian Switzer saiu, ele olha para aquele vestiário, só vê as crianças lá, o Juju, pra trocar ideia. O Juju, Claypool, o pessoal que é mais jovem, descolado.
Aí chega o Pat, que tem um estilo um pouco mais discreto, não gosta desse negócio de dancinha, é o cara mais centrado, um pouco away de rede social e tudo mais, aí Big Ben já é esse mesmo. É esse que eu quero. Ela mandou 2 touchdowns pra ele hoje. Amanhã tá o Pat do lado, com o vestiário do lado do Big Ben já. Amanhã mesmo ele manda fazer essa mudança aí. Sim. Bom, vamos circulando aqui com perguntas da nossa audiência. Antes, só esse é o nosso sentimento a respeito de Pat Frymouth nesse momento. Lembrar o câmera do jogo no primeiro touchdown, né, de Big Ben para Pat Frymouth, que perdidíssimo, mais perdido do que o operador de vídeo da KDKA, porque o câmera caiu no pump fake, bicho. Quantos anos esse cara tá transmitindo isso e ele cai nessa, pô? Abre um pouquinho o ângulo, deixa a jogada desenrolar melhor, meu parceiro. Exato. Não, foi... E foi uma jogada bonita também, né? Do Big Ben. Muito old Big Ben aqui. Muito Old Man Dan. E a pergunta aqui do Dantas: qual disputa no roster final a gente tem que esperar até o último jogo para decidir? Lembrando que dia 24 já tem mais uma rodada de cortes, mais 5 jogadores vão embora. O elenco cai de 85 para 80. Acho que a sala de cornerback tá quase fechada, mas eu queria esperar que o Antoine Brooks esteja recuperado e esteja saudável para esse jogo, para conseguir garantir. Eu acho que é só ele entrar em campo e não comprometer, que ele já consegue garantir uma vaga no roster final. Acho que a sala de safety está muito fechada já, com o Trey Norwood e o Kelly Brook como backups imediatos do Edmonds e do Pinca. O Matthew Sexton, ele está tendo muitos special teams. Mas não sei se só isso vai conseguir garantir uma vaga dele no roster necessariamente. Então, talvez a gente veja alguns wide receivers sendo cortados no dia 24, no jogo contra o Panthers, e aí o Matthew Sexton eventualmente ganha oportunidade ali para ser um 6º wide receiver. A posição de running back é algo para se observar também. Ben Snell, se ele volta, se não volta, não sei se o Ben Snell vai estar saudável ainda, mas é muito difícil o McFarland e o Ballard serem cortados. Não vão, na verdade, não serão, né? Não serão, já tem lá fechado 3 running backs facilmente, mas o Derek Watt, e aí, se eles vão levar o 4º ou não vai? E esse 4º seria o Ben Snell. O Gene Simmons não vai. Então, o Ben Snell vai ou não vai? E eu não acho que o Steelers queira se desfazer do Ben Snell, não. Eu acho que o Steelers ama o Ben Snell. Vai fazer o quê com o Ben Snell? Vai cortar e trazer pro practice squad? Não sei. Ben Snell, nas waivers, eu acho que é um jogador sério candidato a ser escolhido por algum time. Eu acho que o Ben Snell passe limpo aí pelo período de waivers. Aí você tem uma decisão a tomar. Tá machucado, bota no injury reserve lá, pensando na vida. Daqui a algumas semanas pode ativá-lo. Isso é só uma história pra gente poder acompanhar. Aliás, eu tenho a impressão de ter ouvido que esse ano ou tinha a proposta ou liberaram quantos retornos quiser da Injury Reserve. Confesso que eu não tô perdido com relação a isso. Talvez, o fundo da OL também me parece já muito bem fechado. Os reservas, parece muito bem fechado todos os nomes. Então, o Zach Gentry tá um pouco na frente do Kevin Rader, mas eu não quero desistir do Kevin Rader ainda. Ô, Ricardo, qualquer jogador que tenha ficado de fora até 3 partidas, quer dizer, pelo menos 3 partidas, tá liberado para retornar, ilimitado esse ano. Então ótimo, maravilha então. Tá numa notícia e num memorando da NFL de 10 de agosto. Maravilha. Eu não acho que ele vai fazer de Ben Snell, não. Já que teve problemas aí com pandemia, pelo menos para esse ano, tá liberado o retorno. Maravilha. Bom, gente, última rodada aí de perguntas pra gente fechar o plantão da madrugada. Tá aqui, já tem uma do Darlis. Joe Schobert ainda aparece... Aliás, titulares. Vou dar uma ampliada na sua pergunta, Darlis. Ele fala sobre Joe Schobert, mas a gente pode expandir. Titulares. Big Ben, Cam Hayward, Joe Hayden ainda devem aparecer na pré-temporada ou enrola no plástico bolha, bota na geladeira e deixa conservando ali até a primeira semana? Eu enrolaria todo mundo no plástico bolha. Big Ben não vai mais jogar, nem Hayward, nem Fitzpatrick, nem Joe Hayden. Essa turma não vai mais jogar. Agora, Joe Schobert ainda não sei se dá pra cravar, não. Acho que o Joe Schobert joga na próxima partida, talvez o Devin Bush jogue. Eu não botaria em campo nem o Melvin Ingram, nem o Highsmith também, mas talvez ainda botem o Highsmith.
seguindo muito a tendência de como a gente abriu o terceiro quarto. A gente abriu o terceiro quarto com Bush, Joe Schubert, Highsmith em campo, Juju no ataque. Talvez a gente repita um pouco disso para abrir a partida contra o Panthers, tirando só realmente esses jogadores que a gente conversou agora. Até porque o técnico do Panthers é o Matt Rhule, né? O nome dele. Matt Rhule, isso. Matt Rhule. Já disse que o Sam vai jogar com os titulares no primeiro tempo da partida toda. Sam Darnold e companhia, no primeiro tempo da partida contra os Steelers. Inclusive, eu acho que Darnold não entrou em campo no último jogo. Eu só não sei se o Panthers já fez a segunda semana deles ou não. O Panthers jogou hoje. A entrevista foi depois do jogo. Então, pelo tom que ele falou, também não acredito que o Sam Darnold tenha jogado ainda não. Vai fazer isso contra o Steelers. Foi contra o Ravens, inclusive. Sam Darnold jogou, teve 2 tentativas de passe, 1 completado para 16 jardas. Então ele apareceu. Exato. Na próxima partida ele deve jogar o primeiro tempo todinho, segundo o Matt. É justo. É bem justo. Eu tiraria uma grande quantidade de titulares para o próximo jogo. Não vejo motivo algum para arriscar esses caras. Pergunta essencial nesse momento, Ricardo. Eu acredito que o seu prazo passou, né? Qual a situação de TJ Watt? Eu ficaria tranquilo até sexta-feira. Hoje eu fico um pouco angustiado, embora ainda não tenha plena certeza de que um acordo vai acontecer. E o que me segura hoje, não tem notícia, é um bom indício, geralmente, você não ter noção do contrato. Porque a gente da NFL é tudo mala. Na hora que não gosta de alguma coisa, manda lá uma mensagem de texto pro Adam Schefter, para os insiders e divulgam para Deus e o mundo que o time não tá ajudando para dar aquela pressão, né? Sempre rola aquela pressão. Eu não acho que a negociação esteja delicada ou esteja em atrito. O que se existe realmente é uma negociação extremamente complicada. Complicado assim, você vai estar fazendo do TJ Watt o jogador mais bem pago na história da NFL. É justo? Totalmente justo. De defesa, antes que de defesa, exato. É defensivo. Jogador defensivo mais bem pago na história da NFL. É justo, os Steelers têm que fazer isso mesmo. Mas os Steelers têm uma política de dinheiro garantido muito restrita, muito restrita. E se você não for Ben Roethlisberger, você não ganha um contrato de dinheiro garantido de $100 milhões. Que eu acredito que seja isso o grande ponto da questão hoje. Não acho que isso vai ser problema nenhum em pagar $30 milhões para TJ Watt por ano, absolutamente nenhum, mas o Steelers vai segurar o que der para não dar $100 milhões garantidos por ele. Eu digo $100 milhões garantidos porque se equipara ao dinheiro garantido dos contratos de Joey Bosa e do Myles Garrett. Na minha cabeça agora não chegou a ser 100 milhões, mas foi próximo. Então seria natural o TJ Watt ter $100 milhões garantidos. Não acho que o Steelers queira dar isso. Não acho que o Steelers vai dar. E aí vamos ver como é que vai fazer. Paga 32 milhões. Myles Garrett é 5 anos, 125, com $100 milhões garantidos. Com exatamente $100 milhões garantidos. O problema está nesses milhões garantidos. O Steelers, a política do Steelers em dinheiro garantido é algo complicado. E aí, como eu já falei, essa negociação é uma situação muito ímpar. Né? Assim, é uma situação que o Steelers vai ter hoje e que talvez não tenha nos próximos, sei lá, a cada década isso acontece, podemos dizer uma vez só. Essa é a situação de Watt, já estamos num ponto levemente preocupados, mas focando nos números aí. Vai fechar. Bom, é isso, a gente não vai abrir aqui para palpitar quem são os 5, aliás, jogadores que vão ser cortados, porque é capaz de a gente não saber nem o nome das criaturas. Por exemplo, Pete Guerriero não apareceu mais. Nem lembrava. Rico Bussey Jr. não apareceu hoje. Rico Bussey não apareceu hoje. O herói da péssimo sinal para ele. Camp. Não apareceu hoje o Rico Bussey Jr. O nosso Prombo também não apareceu, eu acho. Pridion também não. Leglow apareceu? Acho que apareceu no finalzinho do jogo. Leglow. Eu vi Joe Haig aparecendo. Leglow. Joe Haig apareceu. Teve um guerreiro. Coward. Teve um guerreiro 50 outside linebacker do Steelers em campo hoje. Eu nunca tinha visto aquele cidadão e nunca tinha ouvido falar dele. E o Winston Watson. Nunca tinha ouvido falar daquele cidadão camisa 50. Tá vendo como estamos bem? Nunca tinha ouvido falar dele.
É isso. Deixa eu só conferir data e hora precisa do nosso próximo jogo. É 27 de agosto, sexta que vem, então às 8h30 da noite, horário de Recife, horário de Brasília, sextaremos com o Pittsburgh Steelers, Ricardo. Belíssimo jogo. Belíssimo jogo. Já estou, inclusive, mais do que entusiasmado para o jogo, eu estou para o palpite do roster final. Aliás, deixa eu até conferir qual é a data, já pra adiantar aqui pro nosso Eu fiz críticas pra isso já. Geralmente é no sábado. Esse ano a NFL inventou de botar na terça. Praticamente Puta, dia 31 de agosto, que é uma terça-feira. Uma terça-feira, horrível. Eu já tava planejando fazer um plantão de cortes e tudo mais, mas terça-feira de tarde fica quase inviável por conta do trabalho. Não dá. Pois é. Então, nessa semana, faremos nosso palpitão aí, né? Ou sábado ou domingo, né? Não, a gente guarda pra segunda-feira, palpitão, porque aí na terça ele vai estar bem limpo. Então vamos, na segunda-feira. Olha a livezinha pra fazer esse palpitão. Obviamente, meu. Não tem como fazer palpite de elenco. Bold predictions não dá mais pra fazer se não for em live. Tem que ver a reação das pessoas na hora. Exato. Então é isso, jovens. Já invadimos a madrugada. Aproveita que você tá aí na TV, na internet, assiste um filme, vai dormir tranquilo, porque a missão do Pittsburgh Steelers por hoje, por essa semana, já encerrou. Então, só reforçar aqui, o Steelers joga 8h30 da noite da sexta contra o Panthers, depois só no dia 12 de setembro, são 15 dias de diferença, 2 semanas aí aguardando a temporada regular. Então, você que achou que agora não tinha mais final de semana sem NFL, segura o cavalo, vamos ficar com college football por algumas semanas aí, por uns bons dias. É isso, Ricardo. Fechamos. Perfeitamente, Danilo. Um grande abraço para nossa audiência. Satisfação estar aqui com todos. Todos os guerreiros da madrugada, né? 00:21, final do jogo de pós-temporada. Um abraço para todos. Fiuza, um abraço para Tássia, o Nestinho BR, próximo amigo Tantas, o Alexandre Dinês, o Santos 50, um grande abraço para vocês, o Darleis, o Diego Lunassi, muito agradecido por ter a companhia de todos aqui. A gente gosta muito, tá gostando muito de fazer essa live pós-jogo com vocês. Não tem muito conteúdo no Black Yellow Brasil até terminar a temporada. Esse trem agora só esperamos em fevereiro, Ricardo. Só para a sétima. Por favor, ansiosíssimo para a live pós-Super Bowl, inclusive. Vamos embora, galera. Grande abraço para todos vocês. Um abraço, gente. Boa noite para todos. Pittsburgh's gone to the Super Bowl. Here we go. If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it, Grainger has you covered. Grainger offers over 1 million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.